Olá, chegamos para mais uma conversa para a gente aprofundar um pouco o material que recebemos. Hoje, olha, a fonte é um fragmento bem especial. É parte do capítulo 7 de Apenas uma História, um livro do José Maria Benedito Leonel. E o interessante, né, que esse texto foi resgatado pelo Nenê Bueno e pelo Manuel Martim. Faz parte do acervo Memórias Botucatu. Isso já mostra o valor cultural dele, né? De registrar uma época. Com certeza, é um registro muito rico. E a nossa missão aqui, bom, é explorar a visão de mundo que surge dessas palavras, sabe? É um olhar muito marcado pela fé, pela crença na força das promessas, né? Promessas feitas ao divino, pela convicção de que, olha, a criação é obra exclusiva de Deus. E também por uma noção bem clara sobre vida após a morte. E tudo isso vem numa linguagem muito própria, sabe? Numa cadência que parece ecoar a fala, a experiência vivida mesmo. Exatamente, quase dá para ouvir a voz, né? Pois é. Ok, então vamos desempacotar isso. A ideia é mergulhar nessa perspectiva que é bem singular, sobre fé, sobre existência. Não é tipo uma teologia de livro, sabe? É algo que pulsa no ritmo do dia a dia. Uma relação bem direta com o sagrado. Sim, e o interessante é tentar ir além de só descrever o que o narrador acredita. A gente quer entender por que esses elementos são tão fundamentais para ele. A promessa como um pacto, né? A criação como a assinatura de Deus em tudo, o destino da alma. Que tipo de segurança ou que sentido essa visão de mundo oferece para ele? Essa é a grande questão, eu acho. O narrador conta que viu muita gente em atos de devoção, né? Gente carregando cruz pesada, cumprindo tratos feitos com santos. Ele cita o Divino Espírito Santo, Nossa Senhora, São Benedito, São Domingos, figuras bem importantes na devoção popular aqui no Brasil. Ele mesmo fala das conversas dele com Deus nas capelas, pedindo perdão. Fica claro que a promessa faz parte da paisagem ali. Totalmente. E a definição que o texto traz é muito forte, né? Trato para ser cumprido, tarefa para ser feita. Isso já diz muito. Não é um pedido qualquer, né? É um compromisso formal. Quase um contrato mesmo que se estabelece com o sagrado. O fascinante aqui é pensar nas implicações disso. Se a promessa é um trato, então tem uma expectativa de troca, de reciprocidade com o divino. Mas é uma troca que exige um cumprimento, assim, rigoroso da parte humana, né? E o texto vai fundo nessa seriedade, né? Ele adverte que não se deve fazer promessa de qualquer jeito, levianamente. Mesmo quando o punhal do desespero atravessa o nosso coração. Essa imagem é forte, hein? O punhal do desespero. Muito forte. Sugere que mesmo na angústia máxima, quando a gente está tentado a barganhar qualquer coisa por alívio, tem que ter cautela. Por quê? Porque o compromisso que você assume ele vai ter que ser honrado, custe o que custar. Exatamente. Isso mostra uma relação com o divino que não é só de pedir, mas também de muita responsabilidade. A promessa é um ato de fé que envolve, sim, um risco e uma obrigação. O narrador não fala só peça com fé, ele diz cumpra o que prometeu. Isso muda tudo, né? A fé aqui não tira a responsabilidade da ação. Pelo contrário, ela exige a ação como prova do compromisso. E para essa ideia não ficar só na teoria, o narrador traz exemplos bem concretos que ele viu na vida ali ao redor. Ele viu promessas sendo pagas por fio que não morreu. Imagina o alívio desses pais, né? Vendo o filho escapado do perigo. Nossa, sim. Por mãe doente que arribou, que melhorou de uma doença grave. Por irmão que voltou para casa. Talvez voltou de longe ou se reconciliou com a família. Por encrencas acabada, problemas resolvidos. E até por amor desencontrado que voltou para o encontro. São dramas humanos, né? Alegrias universais. Mas aqui, tudo visto por essa lente da promessa que foi cumprida. E colocar esses exemplos logo aí reforça como a promessa funciona como um eixo na vida dessas pessoas, né? É um recurso que elas usam em momentos cruciais de muita vulnerabilidade ou de um desejo muito grande. E veja como os exemplos cobrem áreas essenciais. Saúde, família, segurança, relacionamentos. A promessa parece ser essa ponte entre a necessidade humana e a ajuda divina que eles percebem. Ao mesmo tempo, o texto mostra uma dualidade interessante. Ele diz, na lida da vida, muitas vezes a promessa é o nosso conforto, a nossa esperança.
Ou seja, ele reconhece o lado bom, né? O papel psicológico, emocional. Fazer a promessa pode dar força para continuar, para aguentar a barra, esperando a ajuda divina. Mas logo em seguida vem um aviso, direto: com Deus não se brinca. O que essa frase curta, pá, realmente significa nesse contexto? Parece um lembrete constante. Olha, isso é sério, é um pacto, tem uma hierarquia nessa relação, um respeito absoluto que tem que ter. Sim, essa frase resume a tensão toda. Tem o conforto, tem a esperança, mas não tem espaço para brincadeira, para esquecimento. Brincar aqui seria tratar o divino como igual, ou tentar enganar, sabe? Subestimar o poder, a memória de Deus sobre aquele acordo. É um mecanismo de controle, né? Social e individual muito poderoso. Garante que a palavra dada ao sagrado tem um peso talvez maior até que a palavra dada para outra pessoa. E essa seriedade toda a gente vê na postura do próprio narrador sobre a promessa pessoal dele. Ele guarda o segredo. Só eu sei o que pedi para Deus e só eu sei a promessa que fiz. Essa confidencialidade força o caráter íntimo, pessoal e talvez sagrado demais para sair falando por aí, né? Talvez um ritual que precisa ser respeitado para a promessa valer, aos olhos de Deus e da própria consciência dele. Isso fecha o ciclo, né? A promessa como esse laço pessoal, sério, que estrutura a esperança, mas que exige responsabilidade o tempo todo. Mudando um pouco de assunto, mas ainda dentro dessa visão de mundo bem religiosa. O texto entra na questão da criação. A afirmação principal é categórica. Foi Deus quem fez esse mundão de Deus. E aqui é onde fica realmente interessante. O jeito como o narrador rejeita, assim, com força, qualquer outra possibilidade. Não tem espaço para acaso, para evolução sozinha, para o nada. Essa rejeição do acaso é fundamental. Se tudo vem de Deus, então tudo tem uma origem com intenção, uma razão de si, mesmo que a gente não entenda tudo. Isso dá ao universo uma ordem e um propósito. Para ele, para o narrador, pensar que algo possa surgir do nada talvez seja não só ilógico, mas quase uma ofensa à grandeza do Criador. É uma visão de mundo onde a intencionalidade divina é a única força que move as coisas, tornando o mundo, de certa forma, legível, cheio de significado, mesmo que seja rigidamente determinado por essa vontade maior. E ele não deixa essa afirmação solta no ar, né? Ele ancora na realidade concreta, no que ele vê, no que ele conhece. Faz questão de listar as plantas, as águas, os animais, e não de forma genérica, ele nomeia. Os bem-te-vis, as rolinhas, a siriema, aves comuns ali do cenário rural. Os detalhes, né? Exato. Fala das árvores, cita aroeiras, gaioviras, perobas e jatobás, espécies nativas importantes. Menciona o povoaréu, as pessoas, as tropas de tropeiros, uma figura histórica importante naquela região, e até os peixes do rio dali, o avandaí, lambaris e traíras. E a cada exemplo ele repete, não veio do nada. Qual o efeito dessa repetição dessa lista quase cansativa? O efeito é de reforço contínuo. É quase uma ladainha, só que secular, né? Cada coisinha que ele nomeia, do passarinho à árvore gigante, do peixinho ao movimento dos tropeiros, funciona como uma prova concreta, um testemunho da ação criadora de Deus. A repetição não veio do nada serve para espantar qualquer dúvida, para afirmar a presença divina em cada detalhe do mundo que ele vê. É um jeito de ler a natureza, a sociedade, como se fosse um livro aberto que revela o tempo todo quem é o autor. E isso se liga direto com o jeito que ele entende o próprio conhecimento, a epistemologia dele, né? A frase só existiu o que já vi porque Deus criou é muito marcante demais. Ela amarra a existência à percepção, o que já vi, e as duas coisas à criação divina. O mundo empírico, o mundo palpável que ele experimenta, não é só compatível com a existência de Deus. Ele é a prova disso. Não precisa de argumento filosófico complicado, de prova abstrata. A simples existência das coisas é a assinatura do Criador. É uma fé muito pé no chão, sabe? Ancorada na experiência sensorial, no mundo material como manifestação direta do divino. Mas, ao mesmo tempo, essa certeza toda sobre a criação convive com uma humildade sobre a natureza do Criador. O narrador admite não saber como Deus é, nem onde ele mora,
Não sei como ele é nem onde mora. Como que a gente interpreta essa combinação? Certeza absoluta sobre a obra e incerteza sobre o artista. Essa combinação é fascinante e muito humana, eu acho. Revela um equilíbrio entre a fé convicta e o reconhecimento de que o entendimento humano tem limites. Ele sabe que Deus criou tudo porque ele vê a criação. Mas a natureza íntima de Deus, sua forma, onde ele mora exatamente, isso continua sendo um mistério. E é aí que entra a imaginação preenchendo essa lacuna não com dúvida, mas com beleza. Ele imagina Deus lá no alto, depois das estrelas, talvez numa fazenda tomada de flor, cuidadas pelos anjinhos. Um lugar lindo, né? Onde Nossa Senhora também passeia. É um jeito de se relacionar com o mistério sem tentar acabar com ele, usando imagens familiares, positivas, para tornar o transcendente um pouquinho mais próximo, mais palatável. E essa visão toda integrada, ela se estende, claro, para o que acontece depois da morte. O fim da vida na Terra é descrito como o momento em que a alma vai embora do corpo cansado. Não acaba tudo, é uma transição. E o destino que se busca é, claro, a querência de Deus, o céu, um lugar de descanso eterno. E sim, e chegar nessa querência não é automático. O texto coloca condições morais bem definidas. O descanso eterno é para quem fez o bem nesta vida, quem acatou suas falas de Deus, repassadas nas rezas e nas ladainhas. Isso levanta uma questão importante sobre a clareza moral dessa visão, né? As regras são passadas pela tradição religiosa, rezas e ladainhas, e o critério é o comportamento em vida, quem fez o bem. Não parece ter muito espaço talvez, para área cinzenta. Na área mesmo, o texto fala direto. A alma que não faz morada nas planícies do céu conhece o inferno. Céu para os bons, inferno para os outros. Essa clareza sobre as consequências eternas deve ter um impacto bem profundo no jeito de viver, né? Sem dúvida. Essa certeza sobre o pós-morte com recompensas e punições tão bem definidas funciona como um guia moral poderoso, um regulador de comportamento. Se as ações em vida têm consequências eternas tão grandes, cada escolha, cada ato ganha um peso transcendente. A vida aqui na Terra vira uma espécie de provação, né? Uma preparação para o destino final. Essa clareza, embora possa parecer rígida para nós hoje, também oferece uma estrutura de sentido e um incentivo forte para seguir os caminhos considerados corretos. E essa estrutura não é uma coisa que ele descobriu sozinho, filosofando. Ela é aprendida, internalizada desde cedo. O narrador faz questão de dizer, foi assim que nós, eu e ela, aprendemos desde criança. Esse nós sugere a comunidade, a família. Como que esse aprendizado na infância molda a visão de mundo de um jeito tão duradouro? O aprendizado na infância é crucial para formar qualquer visão de mundo, né? E aqui não é diferente. Ser ensinado desde pequeno sobre essa ordem cósmica, Deus criou tudo, tem regras morais, tem consequências eternas, isso solidifica essas crenças como verdades básicas, quase inquestionáveis. E o nós, eu e ela, que talvez seja a esposa ou uma irmã, né, reforça que não é uma crença isolada, é compartilhada, vivida junto, o que deixa tudo ainda mais forte. A fé aqui é um sistema de valores aprendido em grupo, praticado no dia a dia e passado de geração para geração. Oferece um quadro bem robusto para interpretar a vida, a morte e o sentido de tudo. E para o que tudo isso significa? Quando a gente junta as peças que esse trecho nos deu, o que aparece é o retrato de uma fé muito, muito ligada à vida prática. Não é algo só para pensar no domingo, sabe? É um sistema que informa o jeito de lidar com desespero através das promessas, de entender o mundo ao redor como obra divina com intenção e de encarar a própria finitude com a certeza de um julgamento e um destino. A promessa se mostra um elo complexo, misturando esperança e obrigação. A natureza é um testemunho o tempo todo do Criador. E a moralidade, aprendida desde criança, define o caminho para o descanso eterno. Tudo isso numa voz autêntica, que valoriza a experiência vivida, a tradição oral. Exato. E talvez a reflexão que essa análise deixa para a gente, algo para pensar depois, seja sobre a ressonância ou a falta dela dessa integração hoje em dia.
Num mundo muitas vezes tão fragmentado, onde fé, trabalho, vida pessoal, visão da natureza, tudo parece separado em caixinhas, como que soa para a gente essa visão de mundo tão unificada? Que valor a gente dá hoje para a ideia de promessa, de um compromisso profundo que vai além do pragmatismo imediato, seja ele religioso, ético, pessoal? Será que a gente perdeu alguma coisa ao compartimentar tanto a nossa existência? Ou ganhamos em liberdade, em complexidade? Essa narrativa simples, direta, vinda de outro tempo, outro contexto, acaba colocando a gente diante de questões bem atuais, sobre sentido, compromisso e o jeito como a gente habita o mundo. Uma provocação final muito pertinente, realmente. Com essa reflexão, a gente encerra nossa exploração de hoje por essa janela fascinante que o texto do José Maria Benedito Leonel abriu para nós, resgatado lá para o acervo Memórias Botucatu. Uma visão de mundo coesa, forte, simples. Agradecemos a companhia nesta análise. Memórias Botucatu. O passado de volta ao presente.